E aí, meu amigo do Sport Like, vamos falar aqui da polêmica do jogo do Flamengo ontem, onde o Flamengo ganhou de 2-0 do Vasco. E quando o jogo já estava 2-0, o Wesley foi fazer uma gracinha, dar um passe ali, olhando pro outro lado. Aí os vascaínos já estavam pilhados aí com perdendo o jogo e foram para cima do Wesley. E você, meu amigo, o que você acha? E você acha que o jogador não pode fazer essas gracinhas no futebol? Ou vocês acham que isso aí é do futebol? Eu queria ouvir a opinião de vocês aí, porque eu vou trazer aqui a opinião do Pilhado e a opinião do Mauro César Pereira, falando sobre esse assunto, sobre essa polêmica. Será que o jogador pode fazer gracinha na hora do jogo? Isso é do futebol, faz parte do futebol, mas cada um pensa diferente. Mas eu queria ouvir o teu comentário. Deixa aí no chat os seus comentários sobre esse assunto. E vamos lá para a fala dos comentaristas. Cara, isso pra mim é o futebol. Eu amaria ter vivido na época do Garrincha. Eu não vi. O Garrincha era pura provocação aos adversários. E era o que o torcedor gosta de ver. O torcedor do Flamengo que estava no Maracanã ontem, Mauro, ele amou ver isso aí. Como o torcedor do Vasco amava ver o Pedrinho fazendo embaixadinha, que fez a embaixadinha na frente do Beto. O Edmundo dançando na frente da defesa do Flamengo. Dançando qual é. Eu nunca fui contra isso. Quando o Vasco fazia também, eu acho legal. E aí parece que o moleque vira um vilão e até o Felipe Luiz criticar. Eu não acho que o Felipe Luiz devia deixar isso virar tema. É futebol, é bonito e ele joga pra caramba. Você discorda totalmente do que eu falei? Não, eu discordo parcialmente. Eu entendo assim. Primeiro assim, eu penso que o jogador pode fazer o que ele quiser em campo. Mas quando o jogo tá ganho, aí é fácil, né? Eu falava isso do Neymar, por exemplo, quando o Neymar jogava do Barcelona, eu lembro sempre de um jogo contra o Atlético Bilbao, que ele tomou esporro até do Puyol, se não falha a memória, porque estava 4-1, acho que Copa do Rei. Aí ele começou a fazer graça ali na linha de fundo, e os caras do Atlético ficaram na bronca, e o pessoal do Barcelona também. Porque tá 4-1, pô, é mole você ficar tirando onda. O Garrincha ia para cima dos caras quando tava 0-0, não tá perdendo, e ia para dentro, passava pelos caras. Então eu acho assim, quando você faz uma jogada para fazer uma graça, e é uma graça, né? Você poderia dar o passo de outra forma. Você faz isso quando já tá 2-0, acabando o jogo, e os caras perdendo de novo o Flamengo, é claro que você está, de certa forma, dando uma alfinetada. Eu acho assim, faz quando tá 0-0, faz quando tá perdendo, aí você faz. Quando tá ganhando assim é mole, porra, porque o adversário já tá nervoso, todo mundo de cabeça quente, perdendo mais um jogo, uma atuação muito ruim, né? Aí tem essa reação. Se fosse agora todo mundo calmo, talvez até o próprio jogador do Vasco, cara, não faria isso. Mas na hora ali o cara ficou nervoso, tudo, acho que... Enfim, e eu entendo o Felipe Luiz, que ele não pode publicamente estimular isso, senão amanhã o moleque vai fazer de novo. E aí vai ter mais confusão, ele vai querer conter, ele não quer que o cara seja expulso. Então eu entendo, talvez até ele não ache nada demais, mas ele pensa, cara, se eu publicamente apoiar o Wesley nisso aqui, eu estou tentando entender a cabeça dele. Amanhã outros garotos da base que eu vou aproveitar, e ele conhece os meninos, que ele trabalhou com eles, também vão achar que podem fazer isso sempre que o Flamengo estiver vencendo um jogo. Então o último lance, eram 50 minutos, já iam terminar os acréscimos, 2-0. Tinha acabado de fazer o segundo gol, o Flamengo tinha acabado de matar o jogo. As chances do Vasco desapareceram naquele momento. Aí o cara perde a cabeça, fica nervoso, o jogador, enfim. E eu entendo o técnico não alimentar isso, porque alimentar isso, amanhã, isso vai se repetir mais vezes com o Wesley e com outros. E ele não quer que o jogador dele seja expulso. Que mais um pouco ali, alguém dá um catilho de papo no Wesley, revida e pega um gancho, como aconteceu agora com a vitória do Barbosa e o Cleiton. Então eu entendo a postura do Felipe Luiz no sentido de que ele não vai querer alimentar situações que gerem conflito e que pode gerar uma expulsão do jogador dele. Agora, eu acho que quem faz isso nos 2-0 tem que fazer quando tá 0-0. E o Wesley faz, você não acha? Então faz quando tá 0-0. Mas ele faz, o Wesley é abusado. Aí não costuma ter confusão. Porque quando você faz quando tá ganho, é fácil, né? E quem tá tirando uma onda, tá, gente. Vou falar português, claro. É claro, é um tapinha assim de lado, negócio olha pro lado, toca pro outro. O Ronaldinho fazia isso, não fazia quando tava 0-0 também. Mas é isso que eu falo. Toda hora, o tempo todo. Então você é contra a provocação. É porque eu sou a favor da provocação. Eu acho... É o seguinte, isso é rivalidade, você tá ganhando. Eu acho que a provocação é meter gol. Mete 2, mete 3, mete 4. É golear, já que tá ganhando. Goleia, amassa o adversário. Não fez 6 ano passado? Se fizesse mais gols. Ganhasse de 3, de 4, de 5, do que fosse possível, essa é a melhor provocação que tem. E acho que vale a provocação e tudo bem, uma comemoração, tudo, tirar um sarro. É do jogo também, acho que faz parte. Só que você tem que entender que numa dessa você acaba
de repente você acaba prejudicando seu time. Você pode tomar um cartão, o árbitro pode fazer uma média, expulsar todo mundo. Você sabe um contato, é que ele foi esperto ali, saiu de perto. Se alguém encosta a mão nele e ele revida, já pega um gancho. Ainda mais depois do que aconteceu com o Barbosa na quarta-feira lá, e o Cleiton, e o Bruno Henrique, aquela história toda. Então, assim, eu acho que tem todo um contexto. Eu gosto da provocação, acho que tem que ter provocação. Só acho que tem que ter um pouco de inteligência aí, para você não se colocar na situação que você pode ser arrastado. É que nem um jogador que é expulso e quer levar outro junto, né? O cara foi expulso, já está fora, antes de sair do campo, ele fica xingando o adversário. Indo pra cima, empurrando. Indo pra cima, empurrando. Sai de perto. Se você ficar perto ali, querer ser o valentão, você vai te levar junto. Porque o cara encosta em você, você larga a mão nele, vou ter que te expulsar também. Você bateu nele, está expulso. Quer dizer, tem que sair de perto. Ele foi inteligente, ele saiu de perto. Mas eu entendo o Felipe Luiz. Eu acho que na situação dele como técnico, talvez ali dentro até ele possa falar diferente. Mas publicamente, se ele concorda, entendeu? Ah, isso mesmo e tal, putz, ele alimenta mais a polêmica e claramente ele não quer alimentar polêmica. Ele nos jogos, nas coletivas... Nem como jogador, né? Ele é um cara sóbrio. E nas coletivas, você repara que ele fala muito do jogo. Responde... Ontem teve uma pergunta sobre o Alcaraz. Ele respondeu educadamente. Legal, é isso. Até na live que eu fiz ontem lá no meu canal, depois alguém falou assim, pois é, quantos técnicos responderiam dessa forma? Não, muitos dariam um esporro no repórter. Você quer? Não joga mais aqui. Não precisa nem citar nomes. É muito fácil identificar, né? Porque o que aconteceu? Para quem não sabe, o Alcaraz ontem começou o primeiro jogo dele pelo Everton, fora de casa, contra o Crystal Palace, que estava à frente do Everton na tabela. Ele deu uma assistência para o primeiro gol e fez o segundo gol. E foi o melhor em campo, né? Então, jogou bem ontem. Aí, claro, e um repórter... Na Premier League. Na Premier League. Ah, mas são times menores. Mas é a Premier League, amigo. A vitória do Everton tem mais gente no mundo assistindo do que o Flamengo e o Vasco. Eu acho que foi fora de casa. Foi fora de casa. Foi em Londres o jogo. Foi em Londres. E o Crystal Palace estava na frente deles. Eles passaram, inclusive, o Tottenham e o Manchester United naquele momento que estão jogando agora, na classificação. Então, ele ontem teve a primeira grande atuação dele, né? E aí perguntaram. Ele respondeu educadamente. Não, torço que dê tudo certo com ele e tal, bababá. E ok, respondeu. Então, claramente, ele não quer polêmica. Então, eu entendo o lado dele. Se ele alimenta essa polêmica com Wesley, ele dá meio que uma licença publicamente para ele fazer mais vezes e ele sabe que isso pode trazer confusão. E ele não quer confusão. Ele quer que o time dele jogue. Está muito claro. E o que aconteceu na quarta-feira já não foi bom, né? Por muito pouco, o Bruno Henrique não foi expulso. Fez o gol ontem. Se o Bruno Henrique não tem sangue frio ali na hora que o Barbosa vai para cima dele, quer esganar ele, e é expulso também. Mas o Gerson não jogou. Quer dizer, nem fez falta ontem, o Flamengo jogou muito bem. Mas é claro que ele não gostou de ficar sem um Gerson. Então, acho que na cabeça dele, cara, se eu ficar alimentando isso aqui, amanhã esse moleque vai fazer de novo, aí vai tomar um tapa na orelha, aí vai revidar, vai ser expulso, e não quero perder meu jogador. Então, ele, não, já falei com ele e tal. Ele também se desculpou no campo, o menino também foi bem depois. Na entrevista dentro do campo, ele falou assim, não quis respeitar, se for, peço desculpa. Acabou, ponto final. Ponto final. Agora, faça quando tiver 0-0. Eu acho isso. Quando estiver perdendo o jogo, aí vai dar drible, olha para um lado, toca para o outro. O Ronaldinho fazia assim, o tempo todo ele fazia esse negócio. O tempo todo, né? 0-0, 1-1, 2-2, não importava o placar, ele fazia isso. E o Garrincha, que você citou, o Garrincha passava pelos caras o tempo todo, o jogo inteiro, independentemente do placar, né? Enfim, porque eu acho também assim, que quando você está perdendo um jogo, um clássico, o cara faz isso, é mais difícil a pessoa se controlar também. O cara fica com raiva também. Pode ser uma babaquice, mas... Cara, a gente falou aqui dos números. Esse jogador, o que eu vou falar, gente, não é um deboche, tá? Por favor, não me entendam mal. O jogador do Vasco não aguenta mais perder pro Flamengo, porra. Tô errado? Não. Os caras estão perdendo toda hora. Tomaram de 6 ano passado. Aí perde. Ontem não conseguiram jogar. Teve um momento do jogo. Ué, a torcida, Mauro. A torcida tentou invadir o campo. A torcida quis entrar no campo. Os caras estão todos de saco cheio, cara. Aí o cara dá um tapinha deste lado... Hoje, de cabeça fria, talvez os jogadores do Vasco, sua maioria, nem tivesse essa reação. Mas na hora ali, fala, pô, peraí, já estamos esculachando, o cara faz isso. Aí tudo vira um problema, é isso que eu quero dizer. Tem um contexto que eu acho que a gente não pode ignorar. Mas acho que também o próprio garoto, depois do final, ele deu uma entrevista, foi até humilde. Falou, não, se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, tudo bem, vamos em frente e ponto final. E aí, meu amigo do Esporte Like, eu queria saber a tua opinião aí sobre o Wesley. Você acha que o Wesley podia ter feito aquilo ou você acha que isso aí não tem nada a ver com futebol? Eu sou da opinião que tem que ter mais esse tipo de lance, porque futebol pra mim é arte, futebol pra mim é essa graça mesmo, porque ultimamente o futebol tá muito mecânico
E eu adoro quando acontece isso, eu tô do lado do pilhado. Eu adoro quando acontece isso aí, porque isso faz parte do futebol. Você que frequenta os estádios, você iria adorar o seu jogador fazendo isso. Mas eu queria te ouvir agora. Deixa aí nos comentários aí a sua opinião. Se você chegou até aqui é porque você curte os nossos conteúdos, então aproveita, aperte o like aí, porque toda vez que você aperta no like, ele é recomendado para mais 5 pessoas. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima e tamo junto.